Olá, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos que me acompanham através dessa live. Um bom dia a todos, um ótimo domingo, com a graça do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta para meditarmos um pouco na palavra de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 12, que fala acerca dos dons espirituais. Glória a Deus. Nós estamos vivendo em um tempo onde muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus e até mesmo já aceitaram o Senhor Jesus, mas têm negligenciado acerca dos dons espirituais, não tem buscado os dons espirituais, não tem pedido a Deus os dons espirituais. E a palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos buscar as coisas do alto, as coisas que vêm de Deus. E uma dessas coisas é os dons do Espírito Santo. Primeiro a pessoa aceita Jesus, ela é selada com o Espírito Santo, mas depois a palavra de Deus nos ensina que acontece o revestimento de poder, o revestimento do Espírito Santo, que é chamado de batismo com o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que primeiro os discípulos do Senhor Jesus, eles receberam o Espírito Santo para acompanhar o Senhor Jesus, para anunciar a palavra, para expulsar os demônios. Mas depois de tudo isso, eles foram alertados pelo Senhor Jesus que depois da sua subida ao céu, depois que Jesus Cristo subiu ao céu, eles esperassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do poder, do batismo com o Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que os ministérios, o ministério de cada um dos apóstolos só veio a ser completo, a ser cheio do poder, da graça e do conhecimento de Deus, depois que eles receberam o Espírito Santo, o batismo, lá em Atos capítulo 2. Foi quando Pedro disse: agora recebemos o Espírito Santo, nós não podemos mais nos calar. Então, hoje eu quero trazer para vocês uma palavra acerca dos dons espirituais. Você que aceitou Jesus, você que conheceu o Senhor Jesus como Salvador, mas não tem buscado os dons espirituais, os dons do Espírito, os dons que é derramado sobre aqueles que creem no Senhor Jesus como o suficiente Salvador. Porque a promessa, a Bíblia diz que é para todos os que acreditam que o Senhor Jesus é o Filho de Deus e é o único Salvador das nossas vidas. Então, vamos meditar aqui na palavra de Deus, no capítulo 12 de 1 Coríntios, que está escrito assim, versículo 1. Agora, meus irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continues confusos. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Por isso quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo.
Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem diferentes serviços, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. Cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A uns o Espírito Santo de Deus dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um mesmo o Espírito da grande fé. A outro único Espírito concede os dons de curar. A um ele dá o poder de realizar milagres. A outro a capacidade de profetizar. A outro ele dá a capacidade de discernir-se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo Espírito Santo de Deus, que concede a cada um. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, meus amados irmãos, você que está acompanhando essa live, preste bem atenção no que a palavra de Deus diz. O escritor de 1 Coríntios, capítulo 12, ele vem alertar acerca do Espírito Santo de Deus. E ele está dizendo que quando a pessoa não conhece a Jesus como Salvador, quando a pessoa não conhece a palavra de Deus, quando ela não entregou a sua vida a Cristo, o escritor está dizendo, guiado pelo Espírito Santo de Deus, que as pessoas elas adoram ídolos pagãos, ou seja, elas adoram o ouro, a prata, elas adoram as imagens de escultura, elas adoram a homens e a mulheres que já morreram. Mas a palavra de Deus disse que quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós passamos a adorar somente a Cristo, somente a Deus, o único Criador de todas as coisas. Glória a Deus. E por que isso acontece com o cristão? Porque uma pessoa, quando ela aceita o Senhor Jesus como Salvador, ela passa a adorar somente a Deus. Ela passa a reconhecer somente a Deus como Salvador e a Jesus Cristo como mediador. Deus salva, Jesus é o que está à direita do Pai para interceder pelas nossas vidas, para ser mediador entre Deus e o homem. A palavra de Deus diz que Jesus ele é o único mediador, é o único que pode levar o homem até a Deus para a salvação. E a palavra de Deus diz também que quando uma pessoa ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus, ela passa a buscar as coisas que vêm de Deus. Então o escritor de 1 Coríntios capítulo 12 está dizendo que nós devemos buscar as coisas que vêm do alto. Uma pessoa, quando ela aceita o Senhor Jesus como Salvador, qual é a prioridade que ela tem na vida dela? É fazer aquilo que Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão
acrescentadas. Louvado seja o nome de Jesus. E é isso que o escritor de 1 Coríntios está dizendo. Ele está dizendo que é necessário os cristãos, os homens e as mulheres que servem ao Senhor Jesus, buscar os dons espirituais. Aleluia! Nós estamos vivendo nesses últimos dias, aonde muitas pessoas aceitaram a Jesus como Salvador, estão indo para a casa de Deus adorar, glorificar o nome de Jesus, mas muitas delas não buscam as coisas que vêm do alto, não têm dedicado uma vida de oração para receber os dons espirituais. Hoje você pergunta para as pessoas: quem aqui já é batizado com o Espírito Santo? Poucos cristãos hoje são batizados com o Espírito Santo. E por que isso acontece? Porque as pessoas nos dias de hoje estão buscando mais as coisas materiais do que os dons espirituais. As pessoas oram mais pela casa, pelo carro, por coisas materiais, por uma moto, oram por bênção, mas não oram a Deus, não oram pedindo a Deus o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então o que Jesus está dizendo para nós nessa manhã, através dessa palavra, que é necessário eu e você buscar os dons espirituais. Porque são os dons espirituais que vão ajudar a igreja a caminhar na presença de Deus. Se cada cristão tiver os dons espirituais, se cada um tiver o seu dom, a igreja em geral ela é edificada na palavra, na revelação, no conhecimento, na sabedoria, no discernimento do Espírito. E a palavra de Deus diz que quem é cheio do Espírito Santo também é cheio do poder de Deus e da graça de Deus. Então o apóstolo aqui, o escritor, disse que quando a pessoa ela recebe os dons espirituais, quando ela busca os dons, porque tem o dom de operar milagres, tem o dom da sabedoria, tem o dom da interpretação de línguas, tem o dom ali de profetizar na igreja. Então a palavra de Deus vem nos ensinar acerca dos dons. Tem o dom que a pessoa ela passa a ser um mestre na palavra. Tem o dom que a pessoa passa a ser uma pessoa amorosa, né? Paulo disse que é o dom do amor, que poucos nesses últimos dias têm buscado em Deus, o dom de amar o próximo, através das orações, da intercessão, da união da igreja. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo em um tempo no meio de uma igreja materialista, uma igreja que só busca milagres para benefício próprio, para esbanjar nos seus próprios prazeres, mas não tem buscado os dons para acrescentar na vida da igreja. Então os dons espirituais é para acrescentar na igreja, para consolar o irmão, para fortalecer o irmão, para renovar o irmão, a irmã. Veja o que o escritor está dizendo. No versículo 4 de 1 Coríntios, no capítulo 2, o versículo 4 ele diz assim: existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existe tipo diferente de serviço, mas é o Senhor a quem servimos é o mesmo.
Deus trabalha de maneira diferente, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. Aí o 7 diz assim: cada um de nós é concedido a manifestação do Espírito para benefício de todos. Olha aí. Uma pessoa que ela busca o dom de curar. Uma pessoa está na igreja e ela ora, pede a Deus para Deus conceder o dom de cura a ela. Então essa pessoa, quando ela receber o dom de cura, Deus vai usar ela para curar quem? A igreja, as pessoas que estão ao redor dela. Quando ela orar em nome de Jesus, através da oração dela, Deus vai curar os que estão enfermos. Glória a Deus. Isso é uma coisa maravilhosa, a pessoa buscar o dom para curar através do Espírito Santo de Deus a outras pessoas. A palavra de Deus diz que Pedro, ele somente em passar no meio da multidão, as pessoas eram curadas. A palavra de Deus diz que os apóstolos faziam muitos sinais e maravilhas. E por que isso não acontece hoje? Acontece raramente. Poucos são os homens e mulheres de Deus que são usados para curar, que Deus usa para curar, para operar maravilhas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque as pessoas estão mais preocupadas com a porta de emprego, estão mais preocupados com seus casamentos, estão mais preocupados com o dinheiro no bolso, estão mais preocupados com coisas materiais do que com as coisas espirituais. Se você perguntar a 10 pessoas que são cristãos, se elas têm os dons espirituais, se Deus usa elas para abençoar a igreja no dom, ela vai dizer que não tem o dom espiritual, que não buscou os dons espirituais. Então isso se chama negligência. A pessoa negligenciou a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos buscar as coisas do alto. Tiago disse: buscai as coisas que vêm do alto, do Pai das luzes. Então hoje são poucos cristãos que têm se dedicado na oração, no jejum, para buscar os dons espirituais. Nós não podemos ficar dentro da igreja de qualquer maneira. Nós que servimos a Deus temos que entender a nossa vocação. Temos que entender que nós fomos chamados para abençoar as vidas. E isso só vai acontecer quando eu entender a minha vocação, o meu chamado. Se o meu chamado é para pregar a palavra de Deus, se é para profetizar segundo a palavra, no ensino da palavra, eu tenho que me dedicar a orar e pedir a Deus que Ele venha acrescentar o dom da palavra. Se o meu chamado é para curar, eu tenho que orar a Deus e pedir a Deus que Ele venha me usar no dom da cura, para curar através do nome de Jesus as pessoas que estão doentes. Se o dom que Deus me deu é o dom de discernir o espírito da verdade e o espírito da mentira, eu tenho que orar a Deus para Deus conceder a graça e que eu venha a ter o dom aperfeiçoado para quando uma pessoa falar, profetizar, eu venha ter a capacidade pelo Espírito Santo de Deus de discernir se aquela palavra, aquela profecia foi Deus que falou, se foi o espírito do engano. A palavra diz aqui que nós temos que ter esse discernimento de saber se foi Deus que falou ou não.
E nós só podemos ter esse discernimento se nós orarmos e pedirmos a Deus o dom, para Deus conceder à igreja dele, para Deus conceder aos irmãos. Porque se tiver uma pessoa na igreja que tenha o dom do discernimento do Espírito, quando uma pessoa estiver mentindo, falando mentiras na igreja, então a pessoa que tem o dom do discernimento do Espírito, ela vai entender que aquela pessoa não está falando a verdade, mas que é o inimigo das nossas almas que quer enganar a igreja. Então é isso que ele está dizendo aqui. Versículo 7. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para benefício de todos. A um o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos. Olha aí. Então a palavra diz que Deus ele concede a umas pessoas na igreja a capacidade de aconselhar aquele irmão, aquela irmã que está passando dificuldade, que está passando problemas. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus, ele pode dar a capacidade a pessoas, a cristãos, para aconselhar o irmão, a irmã que está passando dificuldades espiritualmente. E ele diz mais aqui: a outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. Então a palavra diz que Deus também ele concede a umas pessoas, a alguns cristãos, o conhecimento da palavra de sabedoria, pessoa que ensina, que mostra a pessoa que ela está errada, que ela está andando no caminho errado, que aquilo que ela está fazendo não é bom para a vida dela, para a casa dela, para a família dela, para o casamento dela. Versículo 9. A um, o mesmo Espírito dá a fé, da grande fé. Olha aí. Então tem outros também que recebem uma fé inabalável. E essa fé ela vai ser usada para fortalecer a igreja. Uma pessoa que tem uma fé inabalável, ela vai ajudar a fortalecer a igreja do Senhor, fortalecer os outros irmãos. Então, veja o que a palavra diz no capítulo 12, no versículo 9. Que o Espírito Santo concede uma grande fé àqueles que pedem os dons espirituais. Claro que cada pessoa vai receber o dom de acordo com a vontade de Deus. Se Deus achar que é melhor me dar o dom da sabedoria, Ele vai dar o dom da sabedoria. Se Deus achar que é melhor dar o dom de operar sinais, Ele vai dar o dom de operar sinais. A cada um Deus vai dar o dom conforme a necessidade da igreja. O versículo 10, não 9 ainda. O mesmo Espírito a outro, o único Espírito concede o dom de curar. Olha aí, versículo 9. Então ele dá o dom da fé a uns, né, alguns. A outro eles concedem o dom de curar. Então vai existir no meio da igreja pessoas que têm uma fé inabalável, pessoas que têm uma grande sabedoria, pessoas que têm um grande conhecimento, pessoas que vão ter uma grande fé, pessoas que vai ter o dom para curar as enfermidades em nome de Jesus, pelo o Espírito Santo de Deus. Versículo 10. A ele dá o poder de realizar milagres, a outro a capacidade de profetizar, a outros ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro espírito, a outro dá a capacidade de falar em diferentes línguas. Quanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito na igreja. Então veja o que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que os dons é algo maravilhoso para a igreja do Senhor. Então igreja, vamos acordar.
Vamos deixar de buscar o nosso próprio eu, a nossa própria vontade, nossos próprios desejos. Porque Tiago diz: pedi, pedis e não recebeis, porque pedis maus. Pedis para os vossos próprios prazeres, vossos próprios desejos. Então hoje, a igreja de hoje, não colocando todos, mas a maioria dos cristãos no dia de hoje, das pessoas que se dizem cristãos, se dizem evangélicos, estão mais preocupados em receber do que em dar. Estão mais preocupados em receber a cura, em receber o milagre, em receber o emprego, em receber o carro novo, a casa própria, do que em oferecer a própria vida para ser usada por Deus, através do ministério, através dos dons espirituais. Hoje você vai na igreja, dificilmente uma pessoa ela é batizada com o Espírito Santo de Deus. E por que isso acontece? Por falta de oração, falta das pessoas orarem e pedirem a Deus, para Deus batizar com o Espírito Santo a igreja, os novos convertidos. Falta das pessoas se dobrarem de joelhos em jejum, em oração e pedir para Deus vir derramar os dons espirituais sobre a igreja. Então nós precisamos entender que Deus só vai dar a cada um de nós aquilo que nós pedimos. Deus só vai abençoar nossas vidas quando realmente nós se voltarmos para a palavra de Deus. Por isso que Jesus disse, no capítulo 1 de Marcos, no capítulo 1, versículo 15 e 16, ele disse: o tempo está cumprido, se arrependam e acreditem no Evangelho, na palavra de Deus. Então nós estamos vivendo o tempo do Evangelho, o tempo do cumprimento do Evangelho. E é necessário que nós venhamos entender que nós precisamos do Senhor Jesus. Nós precisamos andar na palavra de Deus. Nós precisamos buscar as coisas de Deus. Porque Jesus disse: eu vim à terra para cumprir a vontade do meu Pai, para fazer a vontade do meu Pai. E Ele nos ensinou que nós também devemos orar e pedir a Deus, para que Deus venha fazer a vontade dEle, assim na terra como nos céus. Então a vontade de Deus é operar em nossas vidas. A vontade de Deus é tirar das nossas vidas aquilo que não agrada a Ele, aquilo que traz tristeza para nossas vidas, aquilo que traz destruição em nossas vidas, tudo aquilo que o mundo oferece para nossas vidas, que não agrada ao Senhor, que não traz benefício em nossas vidas, Deus quer tirar das nossas vidas. Você vê aí quantas pessoas não morrem a cada dia por causa da ignorância, né? Pessoas que se matam, que morrem, que matam por causa da ignorância espiritual, porque não conhecem o amor de Deus, não são guiadas pela verdade, que é Jesus Cristo. Pessoas que morrem por causa das drogas, pessoas que se viciam nas drogas e morrem por causa de dívidas de drogas, por causa de desavenças, de rivalidades. Então isso é porque não conhecem o Senhor Jesus, não conhecem os dons espirituais, não conhecem o dom do amor que é Jesus. Então por isso que Jesus nos convida
a nós conhecer a verdade. Lá no livro de João, do Novo Evangelho, no capítulo 8, versículo 32, Jesus disse para o povo, para os judeus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quem era a verdade? Quem é a verdade que ele estava falando? A verdade é Jesus. É Jesus Cristo que nos ensina toda a verdade. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Salvador, Ele passa a nos ensinar e a nos guiar no caminho da verdade. A palavra de Deus diz que Zaqueu, um homem rico, publicano, Zaqueu era um cobrador de impostos. E a palavra de Deus diz que Zaqueu usava de usura. Ele cobrava além do que era permitido pela lei. Ele defraudava as pessoas, cobrava mais do que era estabelecido pela lei. Mas a palavra de Deus diz que um dia Zaqueu resolveu conhecer a Jesus. Ele subiu em uma árvore para ver Jesus, porque ele sabia que Jesus iria passar por ali, por aquele caminho. E a palavra de Deus diz que antes mesmo de Zaqueu olhar e ver Jesus, Jesus já estava vendo Zaqueu. E Jesus disse: Zaqueu, hoje mesmo eu vou entrar na tua casa. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz que Jesus entrou na casa de Zaqueu para comer ali na mesa de Zaqueu com o povo, com os discípulos. E Zaqueu tomou uma decisão e disse: Senhor, se eu roubei a alguém, eu resolvo devolver 4 vezes mais. Glória a Deus. E Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. E por que hoje houve salvação? Porque Zaqueu conheceu a verdade. Zaqueu conheceu que Jesus era sincero, era justo. E que ele também precisava andar no caminho certo, no caminho verdadeiro. Que ele não poderia mais continuar roubando as pessoas. E ele resolveu devolver aquilo que ele tinha roubado, defraudado das pessoas. Um imposto a mais. Glória a Deus. Então é isso que Jesus quer fazer em nossas vidas. Jesus quer trazer para nossas vidas, quer dar a cada um de nós os dons espirituais. O dom de amar, de suportar, de entender as pessoas, de entender a dificuldade das pessoas, de entender que as pessoas também são falhas, erram. Todos nós erramos. Jesus disse para aquele povo, aqueles homens que queriam apedrejar a mulher pecadora, a mulher que foi pega em adultério. E Jesus disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E todos, reconhecendo que eram pecadores, que também erravam, que também pecavam, foram embora e deixaram a mulher viva. Então todos nós somos pecadores diante de Deus. Mas a diferença é que o cristão, ele conhece a verdade e ele procura errar menos. Ele procura andar segundo a palavra de Deus. Ele procura buscar as coisas de Deus, as coisas espirituais, como a palavra de Deus ensina. Paulo disse que o maior dom é o dom do amor. É quando uma pessoa ela é guiada por Deus e olha para outras pessoas com amor, com misericórdia. Ela sabe que aquela pessoa erra porque ela é falha. Ela sabe que aquela pessoa ela erra porque ela é uma pecadora. Mas que Jesus ele é bondoso, é misericordioso e ama a todos nós. Glória a Deus. Então a palavra de Deus hoje nos convida em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 11, que nós devemos orar e buscar os dons de Deus,
os dons do Espírito Santo. Você que não conhece o Espírito Santo de Deus, procure conhecer, procure aceitar Jesus como Salvador e peça a Deus para que Ele venha dar a você o Espírito Santo, que Ele venha encher a sua vida com o Espírito Santo em nome de Jesus. Então essa é a palavra de hoje para nossos corações. Glória a Deus. Logo mais às 17 horas da noite, às 19 horas, às 7 horas da noite, estaremos ali no culto da restauração da família, da nossa casa, porque todos os dias nós precisamos ser restaurados. Ali no Ministério Graça e Vida em Mossoró, na rua Padre Alesbão, número 518, no bairro Boa Vista. Segue o nosso Instagram, Igreja Graça e Vida Mossoró, e também a nossa página no Facebook, Igreja Pentecostal Graça e Vida do Arrebatamento em Mossoró. Temos também o nosso contato, telefone, o WhatsApp da igreja, que é o 96524998. É o telefone para oração e para informações sobre a igreja. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, querido e amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero apresentar a cada um que fez parte, ó Pai, dessa live. Quero apresentar, meu Pai, a cada um que está assistindo. Quero, meu Pai, entregar nossas vidas. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai, o dia de hoje. Venha abençoar, venha nos guardar em Tua paz, em Tua presença. Venha nos dar sabedoria. Venha nos dar, meu Deus, um coração sincero. Venha nos dar um coração, meu Deus, temente ao Senhor. Em nome de Jesus, eu quero agradecer, meu Deus, a cada um que está assistindo essa live, que participou. Que o Senhor abençoe a vida, abençoe a casa, abençoe o casamento, abençoe a família, abençoe a vida espiritual, a vida em nome de Jesus, Pai, sentimental. Venha abençoar o casamento, venha abençoar a saúde. Venha, meu Pai, em nome de Jesus, iluminar o coração dessa pessoa em nome de Jesus. Abençoa meu amigo Eudinho, que está assistindo, a minha irmã Elisângela Dantas. Venha abençoar, meu Deus, a cada um. Lanúvio Bezerra, Deus abençoe a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Estarei aqui orando pela vossa casa e pela vossa família. Que a graça do Senhor Jesus venha estar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e o nosso eterno Pai, que a consolação e a comunhão do Espírito Santo venha sobre cada um de nós, desde agora e para sempre. Deus abençoe. Aqui eu encerro essa live, agradecendo a você que participou e a todos que irão assistir em nome de Jesus. Se você puder, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas venham ser alcançadas em nome de Jesus. Graças a Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo para todos em nome de Jesus.